E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Basta mais uma aula de mecânica geral. Nesta aula eu começo o capítulo 3 do Hibber, né, de mecânica geral. Talvez uma das partes mais importantes porque a gente vai estudar lá, ou que vocês vão estudar lá em resistência dos materiais. Tranquilo? Então vamos lá, dar uma olhada. Teoricamente é coisa que vocês já viram, talvez com uma formulação mais simples, mas a física não vai mudar. Tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então eu começo o capítulo 3 e o capítulo 3 trata do equilíbrio de uma partícula. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é equilíbrio, né? Quais as condições de equilíbrio, certo? Que a gente chama de diagrama de corpo livre. E são conceitos que a gente vai aplicar, como eu disse, bastante. Então vamos lá. Então a primeira coisa que surge aqui para a gente é exatamente isso, né? Qual a condição, ou quais as condições, se existirem, tá? De equilíbrio de uma partícula. Tá? Gente, então a primeira coisa que a gente deve lembrar aqui ou recordar, né, é que basicamente quando a gente fala em equilíbrio, parte desse equilíbrio na verdade está relacionado às leis de Newton. Né? Se vocês pegarem a primeira lei de Newton que está aqui, então o que eu fiz aqui? Ó? Desenhei um corpo, certo? Duas forças aplicadas e disse aqui, ó, repouso. Repouso aqui, gente, significa velocidade zero. Ó, velocidade igual a 0 metros por segundo. Gente, se eu tenho duas forças aplicadas e esse corpo está parado, é porque, obviamente, né, as intensidades dessas forças têm que ser o quê? As mesmas, já que eu tenho dois vetores atuando nesse corpo na mesma direção em sentidos contrários. Ou, escrevendo isso de outra forma, né, bem tranquilo, é que a soma dessas forças tem que ser zero. A soma das forças, gente, é o que a gente chama de força resultante. Isso aqui é exatamente a soma das forças. Então a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, olha que legal, que facinho, como eu falei, vocês viram isso lá no primeiro, segundo, terceiro colegial, não sei, bem tranquilo, né? Fala, Basta, faz muito tempo que eu vi, mas é muito tranquilo, não importa quando você tenha visto isso, você nem tenha visto, tá? Imagina o seguinte, se eu tenho um corpo, tenho duas forças, para esse corpo não se mover, é óbvio que essa força e essas intensidades têm que ser iguais, ou seja, se eu somar as duas, uma está para a esquerda, outra está para a direita, tá? Então eu vou fazer uma subtração, no caso de vetores, isso tem que dar zero. Ou seja, né, essa subtração, essa soma, entre aspas, de vetores, a gente chama de resultante. A gente já viu isso. Então, tem que ser nula. Tá? Isso chama-se equilíbrio estático parado. Existe outra maneira, né, desse corpo estar em equilíbrio? Sim, olha que legal aqui, pessoal. Pense no mesmo problema. Corpo, certo? Onde está sendo aplicada duas forças, mas esse corpo tendo uma velocidade chamada de velocidade constante, tá? Em modo, direção e sentido nesse caso aqui. Então é isso, é o que nós chamamos de MRV, movimento retilíneo, MRV, certo? MRU, movimento retilíneo uniforme, certo? Então aqui, olha, você tem velocidade, mas ela não varia, ela não está aumentando e nem está o quê? Diminuindo. Então não tem aceleração. Então, ó, se vocês estiverem lembrados, né, lá da mecânica, né, que a aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo, se ela é constante, a aceleração, pessoal, é nula. Certo? Legal? E teve um cara, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, que essas são as leis de Newton, a terceira lei de Newton diz assim, né, que se existe aceleração, a força resultante é massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante aqui também tem que ser nula. Ou seja, a soma das forças também tem que ser zero. Então, olha só, se a soma das forças sobre um corpo for zero, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, MRU, ou, certo? Parado. Tá? É isso que quer dizer. Eu não consigo mudar o estado dinâmico de um corpo se a resultante for zero. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês, né? Isso pode ser ruim, mas na verdade isso pode ser muito bom no caso das nossas estruturas, né? Porque a gente espera que ela permaneça em equilíbrio, que isso aí não se mova com aceleração. Legal? Isso é chamado de equilíbrio dinâmico, porque eu tenho movimento. Tá? Você fala, mas isso é muito simples. Sim, é muito simples. Legal? Então tomar cuidado com isso, primeira coisa, tá? O que a gente chama, pessoal, em física, ou aqui na mecânica geral, em diagrama de corpo livre? Muito simples, tá?
O diagrama de corpo livre, na verdade, é você pegar, vamos dizer assim, eu tenho, ao invés de um corpo, eu tenho 3 ou 4 corpos, vocês já viram isso, né? Lembra dos problemas de bloquinho? Que eu tinha 3 ou 4 bloquinhos, tudo ligados por um córdoba, que foi um sobre o outro. E para estudar a dinâmica dele, a gente separa os bloquinhos. Isso é o que a gente chama de diagrama de corpo livre, né? Então a gente primeiro estuda quais são as forças atuando, depois separa cada um e trabalha separadamente. Esse corpo separado a gente chama de diagrama de corpo livre. Legal? Pessoal, aqui, né, antes de começar a montar esse diagrama de corpo livre, eu tenho 2 observações para chamar a atenção de vocês. Então, primeiro, eu tenho situações aqui onde eu tenho corpo, ou sei lá, né, estrutura presas por molas, por exemplo. Como é que funciona isso? Gente, isso aí, como eu já disse, também vocês viram lá, né, no primeiro, no segundo, terceiro colegial, não muda em nada. Então, a minha representação aqui, pessoal, é uma mola de comprimento inicial L0. Então, L0 é um comprimento sem ela estar deformada, tá? Não está nem esticada nem comprimida. O que eu vou fazer é aplicar uma força F para baixo. Essa força F, senhores, por exemplo, poderia ser, né, eu simplesmente amarrando nessa ponta um corpo, certo? De certa massa, portanto ele tem um certo peso. Então com o peso essa mola vai descer, ou seja, ela vai esticar. Quando ela estica, surge no sentido que contrária à força aplicada, uma força elástica que quer fazer o quê? Restaurar o comprimento inicial. Então o que essa força elástica faz é fazer com que, né, a pretensão é com que a mola volte ao seu comprimento inicial. Então, o que a gente sabe? Primeiro, isso aqui é uma coisa muito legal que a gente vai ver o ano que vem também, tá? Primeiro eu vou imaginar essa mola sendo deformada apenas na região elástica. Você fala assim, o que é isso, Basso? Gente, tranquilo. Região elástica, se eu tirar o corpo que está pendurado, ela volta exatamente ao comprimento inicial. Nem menor, nem maior. A gente sabe, né, de algumas molas, de alguns materiais, que se eu esticar demais e soltar, certo? Ele não volta ao seu comprimento inicial. Então ele já saiu da região elástica e foi para uma região chamada de região elástica. Oh meu Deus! Numa região elástica e já foi para uma região plástica. Legal? Tranquilo? Então tem que tomar cuidado, mas a gente vai ver todo esse regime, né? Elástico, plástico e assim por diante nas aulas seguintes aí. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a força elástica é diretamente proporcional a um S. O que é esse S, gente? Esse S, muitas vezes o pessoal chama de delta L ou delta X, tá? Então muita gente diz que a força elástica é diretamente proporcional ao delta L. Ou seja, delta aqui é a variação do comprimento, não é o comprimento inicial, não final. A força elástica depende de quanto a mola foi deformada, ou seja, de quanto ela foi esticada ou comprimida. Sim? Diretamente proporcional, ou seja, quanto maior isso, maior a força elástica. Mais força ela vai aplicar para tender a voltar ao comprimento inicial. Legal? Então aqui, ó, eles chamam no livro de vocês de S, onde S é L menos L zero. Esse delta X, delta L, nós temos um nome em física, né, moçada? A gente chama isso de elongação. Tá? Mas não tem problema nenhum. Gente, como é que eu transformo algo que é diretamente proporcional numa igualdade, né? Eu vou até apagar isso aqui para fazer isso para vocês, ó. Então, tudo na física é assim, né? Toda vez que eu tenho 2 grandezas diretamente proporcionais e quero transformar numa igualdade, é muito simples. Força elástica, força elástica, eu adiciono um sinal de igual e uma constante de proporcionalidade. Então, ó, esse igual e essa constante substitui o diretamente proporcional vezes delta L. Neste caso, esse K, se eu chamar de cada mola, né, chama-se constante elástica da mola, certo? E essa constante elástica me fornece o que? Simples, né? A rigidez dessa mola, de certa forma, né? Então, ó, isso aqui também é conhecido como rigidez. Por que rigidez, Vasco? Gente, imagina o seguinte, né? Tem molas como este caderno que a gente usa, ou usava, sei lá, né? Se você puxar, certo? Qualquer força, por menor que seja a força que você aplica, ela se deforma.
Pega uma mola de caminhão e tenta deformar na mão, certo? De um amortecedor. Tá? Não tem como. Então os Ks dessa mola são extremamente altos, né? Já o K dessa mola, por exemplo, né, como eu falei, certo? De um caderno é extremamente baixo. Então isso é chamado de rigidez também, ou constante elástico da mola, certo? Outro caso que vai aparecer bastante, senhores, são cabos e polias. Então aqui, ó, eu tenho um único cabo, certo? Ó, um único cabo e uma única polia. E essa polia, se vocês estão lembrados, é chamada de polia fixa. Por quê? Mas ela gira em torno do próprio eixo, certo? Ela não vai nem para cima, nem para baixo, nem direita, nem para esquerda. Ela gira em torno do próprio eixo, no movimento de rotação. Quando a gente fala ela é fixa, quanto ao movimento de translação, ela não sai daí. Legal? E a gente sabe que polias fixas, pessoal, é só vocês testarem isso, vocês vão, né, testar bastante aí na prática, principalmente, né, a maioria do pessoal da engenharia, principalmente o pessoal da engenharia civil, não traz ganho nenhum. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, nesse exemplo, né? Olha que legal aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um cabo e eu estou aplicando aqui, pessoal, uma força F. Tá? Eu estou aplicando. Tá? Se você tiver aqui, ó, tá, um objeto pendurado, que for uma caixa, tá, a força que eu for aplicar para esse corpo ficar em equilíbrio tem que ser exatamente igual a essa força. Tá? Então tem vantagem. Falar, então para que eu uso? O pessoal em construção civil, em construções menores, obviamente, sobradinhos, né? Eles colocam muito essas roldanas para subir material de um andar para o outro. Não precisa jogando, subindo escada, né? Põe lá no balde, o que for, toma no pé, né? Tá? Mas ganho mecânico não tem nenhum, tá? Você fala, Basso, mas ganho mecânico, o que seria? Por exemplo, né? Eu colocar aqui, moçada, ó, um corpo de 100 kg, você tem que aplicar aqui só uma força de 25. Você falou, que levinho, né? Isso funciona para que a gente chama de talha, tá? Talha, você tem várias polias móveis e algumas flexíveis, né? Algumas rígidas, né? Ou fixas. Aí sim você tem ganho mecânico, né? Porque a força que você precisa aplicar às vezes é, sei lá, 3, 10, 20 vezes menor do que a força na outra ponta, na outra extremidade. Então é muito legal. Outra coisa, gente, a gente tem aqui, ó, certo? Cabo. Se tem cabo, meninos, tem uma coisa chamada tração, né? Toda vez que você tem cabo, corda, o que for, você tem tração. Então aqui, ó, na corda aqui, ó, você tem uma tração, certo? E como a corda na outra ponta aqui é a mesma, tá? Então você também tem tração. Tá? E ela é a mesma em intensidade. Legal? Ela não tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas intensidade são exatamente iguais. Legal? Então eu só queria que vocês entendessem uma coisa, pessoal. Ó, para cada corda, certo? Uma tração. Você fala, como assim, Basso? Gente, imagina o exemplo mais tosco do mundo, né? Como eu falei, quando a gente estudava lá no primeiro colegial, vocês estudaram isso aqui provavelmente, né? Parte de dinâmica, né? Você tem aqui, ó, uns pisos. Vamos supor que a gente tenha 2 ou 3 corpos aqui, vai. 1, 2, 3 corpos. Eu vou aplicar uma força F aqui, ó, nesse corpo 1, certo? Corpo 2, corpo 3. E vou imaginar, certo, que esses corpos sejam ligados por um fio, um cabo, tá? Como se fosse algo aí parecido com um trem. Basta, o trem não é corda, tá, perfeito, certo? Mas qualquer coisa assim por cordas. Então, olha só, aqui, gente, esse fio não é igual a esse, certo? Ele tem corpos diferentes entre eles. Então, ó, o que eu faço aqui para determinar? Ó? Se aqui eu chamar isso de fio 1, aqui eu terei T1 e aqui eu terei T1. Se eu chamar isso de fio 2, mudou o fio, muda a tração, certo? Isto é T2 e isto é T2, tá? Vocês podem até no final das contas determinar que as intensidades são iguais, tá? O problema não é esse. Mudou de fio, muda a tração. Legal?
Então, basicamente isso. E talvez a parte mais importante que dá mais nó na cabeça de vocês é a questão do contato, tá? Por quê? Olha comigo aqui, gente, ó. Tá, aqui tem um cabo, ele diz que tem uma força de tração aqui, e essa roldana, polia, sei lá o que, está sobre um plano inclinado, tá? Então, olha só qual é o esquema de força que ele fez aqui. Senhores, se isso tem massa, toda vez que um objeto tem massa, não interessa o que aconteça, certo? Passa a atuar sobre ele uma força relacionada a essa massa chamada de peso. Então aqui, ó, bem no centro do corpo, eu tenho uma força-peso. Tá? Que ele chama de W, que não interessa. Esse corpo de força-peso vai ser o quê? Pressionado contra a superfície. Então aqui, ó, eu tenho perpendicular à superfície, já que estou pressionando o corpo em relação à superfície, certo? Uma troca de forças. Força de quem? Primeiro, ó, o corpo devido ao peso aplica uma força. Essa é a força que a roldana aplica no piso. Então, ó, vou chamar isso de roldana e aqui de piso, tá? Em contrapartida, o piso vai fazer o quê? Empurrar a roldana de volta, certo? Então, eu vou ter na mesma direção, em sentido contrário, a força, certo? Que o piso aplica sobre a roldana. Gente, essas forças, vou anotar isso para depois, chama-se paração e reação, terceira lei de Newton. Então, tudo que eu estou vendo de equilíbrio aqui, eu estou vendo leis de Newton, senhores. Não estou vendo nada, não estou inventando nada do que vocês já não viram, tá? Por essas forças serem perpendiculares, formar um ângulo de 90 graus, certo? Com a superfície, foi dado ao nome dessas forças, né, o nome de normal, que quer dizer perpendicular. Então, vocês conhecem isso como normal, mas ela é uma paração e reação, tranquilo? Sempre perpendicular. Então, toda vez que houver contato, vai haver o que? Troca de força, paração e reação. Esse para e reação vai ser sempre perpendicular, ângulo de 90 graus com esse contato. Tá? Por exemplo, aqui, senhores, eu fiz mais dois exemplos aqui, né? Tá? Um corpo apoiado tem contato? Tem, ué. Se está apoiado, tem contato, certo? A não ser que seja um material aí supercondutor, tá? Que pode flutuar sobre, né? Dependendo das condições de temperatura aí, certo? Mas aqui tem contato. Tem contato, tem o quê? Normal? Então vamos lá, ó. O corpo apoia sobre o piso devido ao que? A força-peso por ele ter massa. Então, o piso ou o solo, essa então, pessoal, é a força, certo? Que o corpo A aplica ao solo. Em resposta, o corpo A, o solo vai aplicar uma força ao corpo A. Então, essa é a que o solo aplica a A. De novo, certo? Essas duas forças, FCA e FAC, são, né, paração e reação, sim. Força e peso, óbvio que não. Não existe paração e reação aplicada ao mesmo corpo, pelo amor de Deus, tá? Básico de física, senhores, vamos trabalhar. Então, essa recebe o nome, né, de normal. Obviamente, essa é a normal, tá? Então, aqui tomar cuidado, ó. Esses vetores F, S, A, ó, força, vetor, né, ele é diferente de força AS. Por quê? Senhores, eles têm mesma direção, só que tem sentidos o quê? Opostos, tá? E tem módulos iguais. Então, isso daqui, senhores, tá? Forma o que a gente chama de ação, reação. Beleza? Tranquilo? Então, tomar cuidado. Ó, isto é vetor. Vetores são diferentes. Mesma direção, só que sentidos contrários, certo? Os módulos são iguais, tá? Outro aqui, gente, ó, o corpo apoiado. Eu estou empurrando o corpo contra a parede, certo? Ah, só tem contato? Tem, ué, entre o corpo e a parede, certo? Você não pode, né? Se eu estou aplicando uma força F, o que acontece? Quais são as forças atuando aqui? Bom,
Bom, primeiro, né, gente, vamos lá. Se corpo tem massa, tem peso, certo? Peso de ar, tá? Fora isso, eu estou aplicando uma força ao corpo. Essa força vai comprimir a parede. Então, na parede eu tenho a força aqui, certo? A força que aplica a parede. E eu terei, gente, né? Ó, ao contrário aqui, ó, no sentido contrário, a força que a parede, que a parede aplica em ar, certo? Essas duas, FPA e FAP, são paração e reação? Sim, tá? E olha que legal, se isso é normal, e são normais, né? Isso é outra coisa que eu acho muito estranho, né? Todo mundo, né, sempre acha, peso é igual ao normal. Só no planeta de quem acha, tá? Gente, neste caso, ó, o peso não é nem parecido com o normal, tá? Então toma cuidado com aquelas coisas, né? Que às vezes a gente aprende de decorar e não aprende nada, só ajuda a atrapalhar, tá? Feito isso, então tá, essas são as forças que mais vão aparecer, mais vão acompanhar a gente aqui durante essa parte, esse capítulo 3 do curso, legal? Então vamos voltar, o que é um diagrama de corpo livre? Olha só, vou fazer isso baseado em exemplos, tá? Se bem que eu já até fiz. Senhores, eu tenho aqui um guindaste puxando uma caçamba, tá? Se eu quiser as forças atuando sobre a caçamba, tá? Como é que fica? Então, ó, vamos lá. Primeiro, eu venho aqui no meu esquema, né? E coloco quais são as forças. Senhores, a caçamba tem uma certa massa, então se tem massa, obviamente tem peso. E se tem fio, tem cabo, tem tração. Certo? Então, o que chama-se diagrama do corpo livre? Gente, eu vou separar isso aqui do restante do guindaste, do restante do cabo, e só vou colocar aqui, ó, as forças que estão atuando no corpo, certo? Então eu vou ter aqui, ó, a força a peso e a tração, tá? Então, ó, a tração e a força a peso, tá? E agora, bom, se eu disser que isso aqui está em equilíbrio, se for estático, certo? Eu sei que a resultante tem que dar zero, ou seja, a intensidade da tração tem que ser igual à intensidade da força-peso. Se o equilíbrio for cinético, não muda nada, a não ser que aqui, né, aqui a velocidade não é constante, ele está subindo, né, em movimento retilíneo uniforme, certo? A tração também será igual ao peso. É igual, gente, em termos de dinâmica de força, sim, em termos de movimento, não, tá? Um está subindo, o outro está parado, um está descendo com velocidade constante, tanto faz, certo? Então, este aqui é um diagrama de corpo livre. Como eu falei, vocês cansaram de fazer esse bloquinhos, o que for lá no primeiro, segundo, terceiro colegial. Só não era dado esse nome, ou pelo menos ninguém comenta, né? Vamos separar, isso é um diagrama. Não, a gente tá... Ó, por exemplo, aqui, senhores, eu tenho, certo, uma massa, um certo peso, preso, né, por duas cordas. Então, qual é o diagrama? Se eu tenho, ó, eu tenho o peso e tenho as trações, TB e TA, que ele chama, né? Então, tá aqui, ó, esse é o diagrama de corpo livre, tá? Então, eu tenho a tração no fio B, a tração no A e o peso, tá? Tranquilo? Então, qual é o procedimento para montar esse diagrama de corpo livre? Primeiro, imagine a partícula, né, o corpo isolado do restante do seu sistema, tá? Mostre todas as forças, indique todas as forças que atuam sobre a partícula. Legal? Não pode esquecer, tem que tomar cuidado, né? Identifique as forças. Quando eu estou dizendo aqui, ó, identifique as forças, estou deixando claro, né, para dizer, né, se é força peso, se é força elástica, se é tração, se é outro tipo de força elétrica, sei lá. Deixa claro o que é. Qual é a intensidade, qual é a direção, o sentido, se vocês souberem. Às vezes a gente quer determinar, mas toda a informação que vocês puderem colocar na figura, vai ser no diagrama de corpo livre, vai ser de muita ajuda na hora de resolver um problema, um exercício aí.
Legal, pessoal? Tranquilo? Pessoal, eu preparei 2 exemplos agora para essa primeira parte, muito simples, né? Para a gente dar uma olhada. Vocês vão ver que é muito fácil, muito trivial, tá? E aí, para as próximas aulas, a gente continua, né, discutindo isso e daqui a pouco a gente vai ampliar isso para um corpo extenso, tá? Vocês vão ver que não difere muito do que está aqui, não, tá? Diz assim, então, pessoal, a esfera da figura aqui, tá? Você tem uma esfera, ela está apoiada em 2 planos inclinados, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Você tem aqui uma corda, você tem tração, você tem mola, você tem polias e assim por diante, tá? Então ele quer saber o seguinte, ó, a esfera tem massa de 6. Então se tem massa 6, gente, ó, tá? O peso da esfera vai ser 6 vezes 10, portanto de 60 newtons, né? Pá, peso M vezes G. Então eu sei que tem 60 newtons. Se precisar usar a intensidade da força-peso, nesse caso, peso sempre, pelo amor de Deus, vertical para baixo, aponta para o centro da Terra, não tem como ser diferente. Ah, não tem, certo? Não tem. Desenhe o diagrama de corpo livre, é só para desenhar, tá? Ó, desenhe, né? Não é para a gente calcular nada, né? O diagrama de corpo livre da esfera, da corda CE, tá? E do nó. Perfeito. Então vamos lá. Então o que eu fiz primeiro? Ó? Eu separei simplesmente meu corpo, tá? Então agora eu preciso anotar quais são as forças. Gente, tem massa? Tem. Então tem peso. Sempre começa daí. Se tem massa, tem peso. Certo? Não tem como fugir. Legal? Tem corda? Tem tração? Tem. Então vamos lá, ó. Tá? Venho aqui no meu esquema e identifico a força de tração. Tração vou chamar de CE, tá? Ou EC, tanto faz, tá? Tem mais alguma coisa? Sim, gente, ó. Apoio, certo? Apoio. Se tem apoio, tem normal. Então, olha que legal. Como é que fica isso, ó? Perpendicular à superfície de contato. Então eu venho aqui, ó, certo? Vou montar uma reta perpendicular à superfície de contato. Então, ó, aqui eu tenho uma força normal, vou chamar de N1, certo? Se essa for a superfície de apoio 1, se essa for a superfície de apoio 2, perpendicular a superfície de apoio 2, eu tenho, né, a minha N2, tá? Então, tem tudo, tem massa, tem peso, certo? Aqui a minha N2. Mais alguma coisa? Não, gente, só isso, acabou. Não tem mais nada, certo? Não tem mais nada. Peso foi, tá? Tem massa, tem peso. Tração foi, porque você viu, tem tração. E se tem apoio, tem normal. Só, certo? Mais nada. Então, ó, o que eu chamo de identificar de maneira correta? Ó? O que é normal, eu chamo de normal. O que é tração, eu chamo de normal. Tração, né? Chamo de tração CE, porque tem outros cabos, vão ter outras trações. Foi o que eu falei, mudou de cabo, mudou de tração, senhores. Legal? Então, identifica as trações. Se tem apoio, né? Tem normal, então identifica tudo. Apesar de não pedir nenhuma conta, né, eu sei que a intensidade da força peso, nesse caso, vale 60 newtons. Então essa é uma figura legal para a gente poder começar a trabalhar no que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Qual é o esquema de corpo livre, então, no ponto C? Então eu separei o meu ponto C, tá aqui, tá? Então quais são as forças atuando? Bom, tem 2 cordas, então tem 2 trações. Então, ó, eu tenho a tração CF aqui, vertical para baixo. Então, essa aqui, ó, vou chamar de tração CE, né? Desculpa aqui, ó, cortei, né? Tração CE aqui, dá para descobrir, né? Aqui eu tenho mola. Se eu tenho mola, gente, ó, eu tenho força elástica. E se tem tração de novo, ó, se tem corda, tem tração de novo, né? Ó.
aqui eu tenho tração de novo, certo? Identifique, olha que legal, gente, essa, ó, é CB, né? Então coloque aqui, ó, tração CB, certo? Você fala, você sabe algum valor dessas, né, dessas forças aqui? Sim, porque olha que legal, se eu disser, não dá porque eu teria que decompor, não dá, né? Se eu tivesse só CE, aí seria igual ao peso, aqui não, porque eu tenho mais força, tem que decompor, não tem jeito, tá? Tá ótimo assim, certo? Então, pessoal, foi o que eu tinha pedido, desenho o diagrama de corpo livre, certo? Da corda C e do nó em C, certo? E da esfera, tá aí, tá? Então é só isso, bem simples, bem fácil, não tem como errar isso aí. Legal? Pessoal, e se eu estiver trabalhando agora com o sistema de forças coplanares? Primeiro, o que é uma força coplanar? Ou forças coplanares, né? Forças coplanares é que estão no mesmo plano. Legal? Então eu posso decompor isso de uma maneira muito mais simples do que a gente viu agora há pouco. Eu tinha vetores, na verdade, que não podiam não ser coplanares, né? Um estava no espaço, o outro, né? No espaço, mas em outra direção, outro sentido, aí, sei lá, né? Fica um pouco mais complicado. Mas aqui, ó, vamos começar por forças coplanares. Então, forças que pertencem ao mesmo plano, tá? Então, o que eu fiz aqui, gente? Ó, eu fiz um esquema de forças F2, F1, F3, F4, certo? Todas elas aplicadas a uma partícula aqui no centro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi assim, ó, a partir da partícula, tá? Eu tracei os meus eixos X e Y perpendiculares. Legal? E aí o que eu disse? Eu disse assim, ó, para que haja equilíbrio, a soma das forças tem que ser zero. Mas dá para fazer isso de uma maneira bem legal, porque olha aqui comigo, ó, se vocês vierem aqui, certo? Nesse esquema de força, o que eu posso fazer com cada uma dessas forças, se eu montei os meus eixos X e Y, é determinar quais são os componentes, ou seja, essa daqui, ó, certo? Será a minha F1x, tá? Assim como essa daqui, por exemplo, tá apontando, ó, cuidado com o sentido aqui, né? Minha F2x, tá? E eu tenho as minhas Y também, mas eu continuo tendo aqui, ó, que legal, aqui, ó. Aqui eu tenho a minha F4x, tá? E aqui, ó, eu tenho a minha F3x. Fala, tá, Bárbara, mas e aí? O que eu vou fazer? Ah, tem os Y também, tá, moçada? Legal? Então aqui também tem as decomposições em Y, tá? Não vou fazer todas, mas estão todas aqui, ó, tá? Então, vou fazer, tá? Ó, você tem uma, então, ó, aqui, ó, tá? F1Y. Toma cuidado, que agora, no mesmo sentido, na mesma direção, desculpa, só que sentido contrário, vocês têm a F2Y, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Você tem aqui primeiro a F3Y e no sentido contrário você tem a F4Y. Então, o que eu posso fazer isso aqui, gente, é dividir isso aqui, na verdade, em duas partes, ou escrever isso, né? Que se tiver equilíbrio, se eu somar todas as forças na direção X, isso tem zero. E se eu somar todas as forças na direção Y, isso também tem que ser zero. Então, o que eu fiz, na verdade, eu fiz uma decomposição, e obviamente se a decomposição, né? Os vetores não podem mudar, o resultado da decomposição tem que dar o mesmo resultado dos vetores iniciais. Se a soma dos iniciais tinha que ser zero, a soma das decomposições tem que ser zero. Só que eu separo agora em x e y. Talvez fique mais fácil. Legal? Tranquilo? Bem facinho mesmo. Uma última observação, na verdade, que eu tenho que tomar, que eu quero já começar a conversar com vocês, não está no livro de vocês agora, mas vai começar a aparecer. Gente, se eu pegar uma polia, por exemplo, tá? Sem atrito nenhum, aplicar uma força, como está aqui, ó, exatamente no centro dela e puxar, certo? Ela vai se mover. Só que ela não vai girar, então ela vai se mover no movimento de translação, ela não tem rotação, certo? Tranquilo? Agora olha só,
se eu pegar um disco, certo? E fizer, ó, prender ele no centro, legal? E puxar, aplicar uma força em cima e embaixo, mesmo que não exista atrito, quando eu puxo, ele gira, certo? Então ele vai ter movimento de quem? De rotação. E olha que louco, tá? Eu fiz um exemplo aqui, ó. Eu coloquei duas forças, tá? De 10 newtons aplicadas sobre a mesma linha de ação, vocês vão entender depois, e a mesma distância do ponto fixo. Gente, se eu somar as forças em X, né? Eu coloquei aqui, quanto dá a soma das forças em X? É óbvio que as forças em X, né? A soma dá o quê? Dá zero. Isso diz para mim que não vai ter movimento de quem? De translação, ele não vai translacionar, ele só vai girar, certo? Então, isso garante, olha que legal, né? Isso garante equilíbrio de translação, certo? Mas vai existir aqui do que? Rotação, tá? Então, esse corpo está realmente em equilíbrio total? Não. Ele não está translacionando, mas ele está o quê? Rotacionando. Então, uma das coisas legais que a gente vai ver daqui a pouco em resistência de materiais é uma coisa meio óbvia, né? Uma estrutura, uma viga, não pode translacionar, né? Graças a Deus, né? Brasil não é trabalho. Só que também não pode girar, né? Não pode ter o que a gente vai chamar de momento, que se girou, já pensou uma marquise girando, né? Não é uma coisa muito legal, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então, de início, a gente só está estudando a parte de condição de equilíbrio de translação. A gente vai completar isso, obviamente, tá? Meninos, para terminar essa aula, né, eu vou fazer mais um exemplo, né, exemplo 3.2. Então, eu tenho aqui, ó, uma massa presa a uma argola, né, através de um cabo, e essa argola presa a duas paredes, também através de cabos. Então, diz assim, ó, determine as trações BA, então, nesse cabo aqui, ó, AB ou BA, né, e BC, nesse cabo aqui em cima, tá? Então, eu quero as trações aqui e aqui, para sustentar um cilindro de 60 kg na figura. Então, qual é o diagrama de forças aqui? Vamos lá, antes de montar, né, o diagrama aí de corpo livre, quais são as forças? Gente, se tem massa, tem peso. Certo? Se é 60, 60 vezes 10, 600 newtons. Tá? Se tem corda, tem tração, gente. Então, ó, essa daqui, ó, eu vou chamar de tração BD. Aqui no menor, né, no outro lado, a mesma tração, né, tração BD. Ou DB, tanto faz, tá? Gente, agora eu tenho mais duas cordas, então eu tenho mais duas trações. Opa! Olha aqui, ó, tá? Eu venho aqui, ó, eu tenho nesta corda aqui, meninos, eu tenho a tração AB ou BA, que ele me pede, na verdade, né, ó, certo? Aqui também, então a tração aqui é AB ou BA, tanto faz, né? E por último você tem mais uma corda, que é a DC. E o que ele quer são essas trações, né? AB e BC. Tá vendo aqui? E também, né, identifico as minhas trações aqui, ó. Tá? Então, essa é a minha tração BC. Aqui também tração BC. Legal? Então, olha só, como eu quero as trações, gente, ó, tá? AB e BC, eu vou simplesmente montar o diagrama de corpo livre dessa parte, né, gente, ó, da argola, né, e das trações, não preciso fazer o resto, tá? E mais uma coisa, se o sistema está todo em equilíbrio translacional, a tração BD tem que ser igual a peso, portanto, 600 newtons. Certo, moçada? Tranquilo? Muito bom, gente, muito bom, tá? Então, o que eu fiz aqui nesse esquema, para não tomar muito tempo, que a gente já fez isso várias vezes, foi o seguinte, então, ó, tração BC, tração AB e tração BD igual a peso, certo? Portanto, isso valendo 600 newtons. O que eu fiz foi só decompor, então, ó, essa aqui é a BCX, essa aqui, gente, a BCY, e aqui eu tenho a BC, a BY e a BX, tá? Então, agora, né, eu criei os eixos ortogonais XY, fiz a projeção,
e vou aplicar as condições de equilíbrio. Então vamos lá. A soma das forças em x, ou a força resultante em x, tem que ser zero. Quantas forças eu tenho em x, gente? Duas. TBx e TAx. Se eu tenho duas forças, certo? Uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, é óbvio que a intensidade dessas forças tem que ser iguais. Então, TABx tem que ser igual a TBCx, tá? Vou chamar isso de equação 1, certo? E agora eu vou para a soma das forças em y. A soma de forças y também tem que ser zero, só que aqui tem que tomar cuidado, né? Eu tenho duas para cima e para baixo, então a soma de ABY e BCY, a soma de ABY, BCY tem que ser igual a T de BD, ou seja, igual a peso, ou seja, igual a 600. Chamar de equação 2, tá? Gente, para obter essas trações agora, eu preciso determinar quais são os valores das componentes, tá? Então, eu vim aqui, ó, fiz de novo. Então, vamos lá, ó. Se eu pegar o cosseno de 45, ó, é cateto adjacente, então é TBC x sobre TBC. Então, ó, TBCx vai ser TBC cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Deixa assim, certo? Se eu fizer o seno de 45, moçada, ó, seno de 45 vai dar o quê? Ó? Cateto oposto, TBY. Então, ó, a minha TBCY vai ser TBC também, né? Raiz de 2 sobre 2. Já que o seno e o cosseno não tem o mesmo valor. Tá? Então, agora, vamos lá, certo? Agora, os valores desse daqui, né? Ó, o cosseno de θ aqui dessa figura, gente, ó. O cosseno é cateto adjacente, que é 4/5, e o seno é 3/5, perfeito? Desse triângulozinho. Então, vamos lá, o triângulo grande. Cosseno. O cosseno de θ, que vale 4/5, vai ser cateto adjacente, TABx sobre TAB, portanto, TABx vai ser TAB, certo? Vezes o cosseno, portanto, vezes 4/5. E se eu fizer o seno de θ, pessoal, eu vou ter o TABY, que vai ser T de AB, só que agora aqui 3/5, né? Eu simplesmente vou substituir isso daqui nas minhas equações. Então, ó, TABx vai ser TAB 4/5. Isso vai ter que ser igual. Deixa eu só aumentar aqui, ele saiu, né, gente, da escala. Deixa eu dar uma diminuída aqui, né? Então, ele vai ser TAB, certo? 4/5. Isso vai ter que ser igual a TBC raiz de 2 sobre 2. TBC raiz de 2 sobre 2, tá? Então dá para brincar com isso daqui, dá para obter uma relação entre TAB e TBC. Quando eu fizer isso, eu vou jogar na equação de baixo, tá? Então o que eu vou fazer agora é simplesmente isso, ó. Se eu escrever A de baixo, que TABY, cadê? TABY. Então, ó, é 3/5 de T de AB mais... essa foi.
Agora, o TBCY é TBC, raiz de 2 sobre 2, certo? Isso aqui menos... Não, tem que ser igual ao peso. Então, isso aqui tem que ser igual a 600, tá? Então, olha que legal. Se vocês vierem aqui, não precisa nem muita conta, gente. Olha que legal, ó. Se vocês vierem aqui, ó, o TBC raiz de 2 sobre 2 tem que ser igual a exatamente 4/5 de TAB. Então, dá para fazer aqui, né, ó. 3/5 de TAB mais, isso vale 4/5 de TAB é igual a 600, 3 mais 4, 7/5 de TAB é igual a 600, então a tração AB, 600 vezes 5 dividido por 7, 600 vezes 5, 600 vezes 5 divide por 7, 428,6, né? 428,6 newtons. Tá? Tá pronta essa. Agora é só achar TBC que ele quer. Então, TBC vai ser 2 vezes, certo? Raiz de 2 sobre 2 vezes 3/5 de 428,6. Então, raiz de 2 dá 1,4 vezes 3 vezes 428,6 igual, divide por 5, 363,7 newtons. Perfeito, pessoal. Então é só uma brincadeira, a gente já fez isso, vocês já fizeram isso um monte de vezes, legal? Essa aula é só, pessoal, espero que tenham gostado. Entre lá no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, divulguem, eu agradeço muito. Até mais, pessoal. Abraço.